da revisão da literatura aos aspectos metodológicos. Eu vou tratar de uma maneira objetiva e tocar nos principais pontos que são de interesse de vocês enquanto elaboradores de projeto de pesquisa. Não adianta saber os conceitos inerentes à revisão da literatura e aos métodos, mas não saber aplicar esses conceitos na prática. Em outras palavras, como é que eu vou escrever esse capítulo de revisão da literatura? Como é que eu irei escrever esse capítulo de métodos? Então, a ideia é que vocês possam conhecer. Então, o primeiro passo em relação à revisão da literatura, quando vocês pensarem nela, vocês imaginem o seguinte: a pergunta que se quer saber é o que é que até o presente momento se sabe em relação ao tema que eu escolhi e a pergunta que eu formulei. Então, eu estou expondo para vocês, nesse momento, essa reflexão, e vocês podem já pensar no tema que vocês já definiram, aqueles que já definiram, aqueles que ainda estão em dúvida, podem pensar da mesma forma, ou seja, o que é que se sabe até o momento em relação ao assunto que eu, nesse momento, me proponho a investigar, a ser um pesquisador. Então, é o primeiro passo. Então, a revisão da literatura, ela deve resgatar isso, o que se sabe até o momento. Já adiantando para vocês que o que se sabe de uma forma mais atualizada é muito importante. Não adianta a se apegar só a informações muito clássicas. Então, a gente tem que ter informações clássicas, conceitos base, estudos que são, na área, reconhecidos pelos pares, mas a gente precisa também saber o que está acontecendo em relação a esse assunto, a essa questão que eu formulei, nos dias atuais. Então, é o primeiro ponto de partida para a construção de uma boa revisão da literatura. E aí a gente adianta do ponto de vista da aplicação prática que eu prometi que iria desenvolver com vocês essa exposição. Então, o primeiro passo é entender que a revisão da literatura apenas está começando no meu projeto de pesquisa. Vocês estão dando os primeiros passos na construção teórica de um fundamento que irá dar todo o alicerce aos resultados futuros que vocês irão, a partir de coletas de informações, disseminar ao final do estudo com as evidências encontradas pela pesquisa. Então, essa redação do projeto, se ela é bem realizada, ela vai ser levada para a fase futura de capítulo de revisão da monografia. Então, o que está sendo feito agora não vai ser perdido, não. Vocês irão apenas, de uma forma mais eficiente, trazer outros referenciais, né, outras informações, irão deixar mais robusta esse capítulo de revisão da literatura para uma fase de monografia ou mesmo de construção do artigo científico para aqueles que irão adotar esse modelo. Então, a revisão da literatura, ela começa agora. O primeiro exercício que eu disponibilizei para vocês é para que vocês identifiquem pelo menos 3 fontes, artigos publicados, sobretudo os mais recentes, e que vocês façam um fichamento. Então, aquele quadro, o exercício da revisão da literatura, é um quadro de fichamento. Ele é chamado quadro síntese. Então, a gente acaba, a partir da leitura das obras na íntegra, a gente faz aquele fichamento que vai facilitar a nossa vida. No primeiro momento, é isso que eu estou cobrando no rascunho do projeto. A presença de um quadro com pelo menos 3 fontes, seja de artigos científicos ou outro tipo de fonte. Pode ser informações de um livro, pode ser informações de um outro TCC, pode ser informações veiculadas na internet, em sites importantes, né, de entidades de saúde, ou mesmo em homepages de revistas científicas. Então, esse primeiro momento, o entendimento é esse. Eu preciso de uma revisão da literatura
que possa facilitar o andamento da elaboração da minha pesquisa, principalmente dando sustentação ao problema que foi formulado e dando embasamento para uma construção de aspectos metodológicos. Então, é muito importante esse primeiro entendimento. Vocês não irão agora esgotar toda a literatura que diz respeito ao assunto. Vocês vão ter todo um processo que está apenas se iniciando e vai até a construção da monografia. É óbvio que é importante vocês já criarem agora uma revisão da literatura que seja de boa qualidade, que vocês possam aproveitar quase na sua íntegra, ou na sua íntegra no capítulo de revisão da monografia. Então, tudo que é importante, tudo que ajuda a justificar o problema que foi formulado para a pesquisa, tudo que der subsídios para a construção de métodos e procedimentos para a pesquisa e até mesmo para os futuros resultados, deve constar nessa revisão da literatura, ok? Então, o que nós chamamos de revisão da literatura responde a qual fundamentação eu irei me apropriar para poder sustentar os argumentos da minha problemática. Então, nós chamamos de revisão da literatura a fundamentação teórica, o marco teórico, o estado da arte, o embasamento teórico. Então, todas essas nomenclaturas, elas podem ser utilizadas nesse capítulo que nós iremos chamar, por indicação da disciplina, de revisão da literatura. Mas, em outros modelos de estudo, por exemplo, os estudos qualitativos, algumas pesquisas de natureza qualitativa, elas adotam, nesse capítulo, o termo estado da arte. Então, não estaria errado vocês utilizarem nenhum desses termos que eu ofereço nesse momento. Muito embora a gente, para ter um padrão, eu irei sugerir, como a gente já tem até nos exercícios, o termo revisão da literatura. É a fundamentação importante para que vocês possam guiar toda a pesquisa nas suas mais diversas fases. Então, em relação ao capítulo de revisão da literatura ou seção de revisão da literatura, vocês podem incluir, desde que vocês julguem que a informação ela é boa, que os autores e que as instituições elas têm relevância dentro da área, eles têm credibilidade, os portais, os sites, as revistas têm qualidade suficiente para que vocês entendam que aquela informação é verdadeira ou é o mais próximo da verdade que se tem. Então, todo esse tipo de fonte pode ser utilizada, tá? Então, obviamente que a maioria das indicações, elas remetem que vocês busquem os artigos científicos publicados nos principais periódicos, né, ou veículos científicos. Por quê? Porque já dá para vocês essa facilidade de identificar que a informação é boa e é atualizada. Então, a diferença, por exemplo, entre uma publicação de um artigo e uma publicação de um livro é que o artigo ele é publicado de uma forma mais ágil. Então, é muito mais fácil a gente ter a certeza que o artigo está mais atualizado do que o livro. O livro ele demora, inclusive, um tempo maior até a sua publicação. Muitas vezes as informações que estão no livro, quando ele é publicado, elas já estão até defasadas, dependendo do que seja que nós estamos tratando. Então, a prioridade, sim, deve ser buscar os artigos científicos de revistas qualificadas na área, seja da educação física ou na área da saúde, mas não fechem as portas para a possibilidade de buscar informações nas mais diversos tipos de fontes, ok? Então, os mais diversos tipos de fontes e de veículos. Já houve casos de, por não ter a informação, o pesquisador ter que buscar uma informação que foi dita em palestras. Então, é possível
até mesmo uma informação que foi disponibilizada em uma palestra, em um congresso importante da área, ser utilizada dentro de uma revisão da literatura. Então, para que vocês possam entender que a amplitude de fontes ela é diversa, apesar que vocês precisam ter o cuidado de saber fazer esse devido reparo da qualidade da informação e de quem publicou essa informação. Então, a revisão da literatura ela deve situar o leitor, não só o pesquisador, mas quem está lendo aquela obra, sobre as evidências, sobre as informações existentes sobre aquele assunto e que tem uma validade científica e também deve servir de embasamento teórico para que vocês possam, a partir daí, avançar nas argumentações, sobretudo na fase de resultados. Então, quando vocês estiverem na fase de discussão de resultados, vocês irão voltar no capítulo da revisão da literatura para buscar um corpo de informações que possam explicar o que vocês encontraram nos resultados, para poder comparar, para poder corroborar ou refutar as informações que foram encontradas. Então, é importante essa revisão da literatura bem construída, porque na época da discussão de resultados, vocês não precisarão fazer uma outra revisão de literatura para revisar resultados. Se você já tem uma revisão construída, sólida, atualizada e que pode, de fato, interagir com os resultados encontrados na coleta de dados de vocês. Ok? A revisão da literatura ela deve servir de base para análise e interpretação dos dados que foram coletados nas pesquisas de cada um de vocês. Então, essa é a ideia da construção eficiente de um corpo de informação importante nesse capítulo chamado Revisão da Literatura. Em relação à sistematização desse corpo teórico acumulado historicamente e que vocês irão se apropriar, pelo menos, de parte desse corpo de informações e utilizar em um capítulo de revisão da literatura. Então, em outras palavras, a aplicação prática que eu prometi a vocês. Como seria a minha revisão da literatura? O que é que eu tenho que colocar? Então, percebam, nesses balões de cores diferentes, que vocês podem construir um capítulo de revisão da literatura com uma série de informações que podem ser conceitos, muito embora vocês precisam entender que cada assunto e que cada problemática traz as suas peculiaridades. Então, cada capítulo de revisão vai ser diferente do outro. Ele não vai buscar um padrão, ele vai buscar uma inter-relação do problema que está ali sendo avaliado com as questões que são importantes a esse problema. Então, tem assuntos que já está muito bem conhecido, os aspectos históricos. Então, nem sempre será necessário, em um capítulo de revisão da literatura, vocês iniciarem por aspectos históricos. Por exemplo, sobre o futebol, uma pesquisa que vai tratar sobre o assunto do futebol, talvez não seja necessário a contemplação de aspectos históricos, muito embora deva ser refletido a necessidade a partir do problema formulado. Então, se não houver nenhuma relação do problema formulado com a necessidade de ter a apresentação de aspectos históricos, então não é necessário vocês estabelecerem uma subseção dentro da revisão teórica para falar dos aspectos históricos do futebol. Então, outras modalidades dentro da área da educação física, é possível que se enquadre sobre esse mesmo critério de não haver necessidade de vocês construírem dentro do marco teórico uma subseção falando de aspectos históricos. Outras modalidades, a exemplo, modalidades que estão sendo colocadas no mercado mais recentemente,
Por exemplo, CrossFit, talvez haja a necessidade de colocar no capítulo de revisão da literatura aspectos históricos da construção dessa modalidade chamada CrossFit, porque ainda não está bem veiculada e porque ainda há uma necessidade de mostrar para o leitor as bases históricas e as bases gerais, sobretudo os princípios do treinamento do CrossFit. Então, percebam nesses exemplos do futebol e do CrossFit situações diferentes, onde o autor do projeto deverá colocar aspectos históricos e gerais da modalidade, e outra, onde esse autor do projeto não necessitará de outro tipo de informação que possa estar contemplada naquele projeto de pesquisa. Mas, de maneira geral, vocês podem, sobretudo pensando que estão fazendo um trabalho de monografia, vocês podem utilizar conceitos e definições que vocês avaliem ser úteis para o entendimento do leitor. Vocês devem trabalhar, dependendo da problemática, aspectos de uma maneira a estabelecer uma cronologia de datas, ou seja, começar lá da história, lá das épocas mais antigas, e buscar uma cronologia de informações, se for necessário. Vocês podem desenvolver na revisão da literatura, vocês podem apresentar algumas variáveis ou as variáveis que serão estudadas, e aí, quando eu trato das variáveis, vocês podem, a cada variável que será analisada, vocês podem colocar um pouco do conceito dessa variável e de aspectos que possam ser melhor entendido ou entendida essa variável. Nesse balão verde aqui, sobre as evidências, todos os estudos que são importantes para a compreensão do problema da pesquisa e que vocês conseguiram identificar na literatura, eles devem, de uma forma textual, serem descritos juntamente com as devidas citações aos seus autores. Por fim, percebam a grande gama de possibilidades que vocês têm de construir um capítulo de revisão da literatura, não apenas com conceitos, mas também com métodos, variáveis, modelos e teorias que sejam pertinentes a aparecer nesse capítulo e as principais evidências. Então, todos esses itens citados aqui, eles podem aparecer todos juntos ou pelo menos alguns deles. Essa escolha sempre será de vocês, baseado no tema e no problema da pesquisa. Um outro tópico que eu acho importante revisar é no sentido do que é clássico e do que é antigo. Existe uma discussão da metodologia científica que é justamente de citar o que se tem de mais atualizado e de mais específico. No entanto, nem sempre isso será possível. Óbvio que vocês irão buscar o que tem de mais atual no assunto, o que tem de mais específico no teu tema e no teu problema. Mas, às vezes, vocês terão que buscar algumas referências que são as chamadas clássicas. Por quê? Porque foram publicadas em anos ou décadas anteriores, mais distante daquele plano atual que vocês estão, mas que elas são impactantes e são relevantes e que devem constar dentro do capítulo de revisão da literatura. Então, eu sempre coloco o exemplo do conceito de atividade física e de exercício físico. É um conceito clássico, publicado em 1985 por um grupo de pesquisadores da área médica em um congresso internacional importante. Eles ofereceram ali à comunidade científica os conceitos de atividade física e de exercício físico, e até hoje, em muitas pesquisas, a gente percebe ainda o uso dessa citação e desses conceitos. Então, isso a gente chama de citação clássica. É muito comum ter, dentro da revisão da literatura,
a necessidade de constar algumas citações clássicas. O grande erro é vocês construírem uma revisão da literatura, toda ela com citações clássicas, porque aí vai se perceber que algumas delas não são clássicas, algumas delas são antigas ou desatualizadas. Então, é importante, e aí eu mostro para vocês esse estudo clássico, onde eu trouxe, nesse momento, essa explanação do que seria atividade física e exercício físico e a diferença desses conceitos. Então, em alguns estudos, dependendo do tema, ainda se utiliza. Isso é uma fonte clássica. Os autores, eles são mundialmente conhecidos. Daí a necessidade de vocês, dependendo do modelo teórico, buscarem algumas citações clássicas. Agora, o que é que a gente percebe ao longo dos projetos de pesquisa que são construídos e que a gente vem avaliando na nossa disciplina? Muitas citações dos anos 80, dos anos 90, do início dos anos 2000, citações que já estão antigas, citações, muitas vezes, que nem representam mais a verdade sobre aquela informação e que, às vezes, o pesquisador iniciante acaba, por uma questão mesmo de facilidade para ele, se utilizando de um corpo teórico muito envelhecido. Então, vocês precisam entender da necessidade de buscar fontes atualizadas. Muito embora, a partir do que eu coloquei para vocês, vocês podem, sim, utilizar algumas citações mais antigas, pois, na verdade, elas não são antigas, elas são clássicas, ok? Então, vocês precisam pensar dessa forma. E, em relação às fontes que não são específicas, vocês podem buscar, em algumas circunstâncias, fontes que são relacionadas. É o que muitas vezes a gente chama de pontes. Às vezes eu não tenho um artigo que traz a informação igual ao meu projeto, mas ele tem informações que são relacionadas, que faz uma ponte com o que eu estou estudando. Então, esse tipo de fontes, elas podem ser utilizadas, ok? O fato importante é que vocês precisam buscar construir uma revisão da literatura de modo que seja um texto bem articulado. É um capítulo dividido em subseções. Por exemplo, se o 2.0 for o capítulo de revisão da literatura, vocês podem criar seções primárias, 2.1, 2.2, 2.3, e cada seção dessa primária, vocês podem fazer novas ramificações. Vocês podem criar subseções secundárias e terciárias. Então, eu posso fazer 2.1, eu posso fazer 2.1.1, se assim for necessário, de modo que eu tenha um texto bem dividido, bem organizado, bem articulado e que tenha uma sequência lógica, que comece sempre de um aspecto mais geral até um aspecto mais específico. Então, essa é uma boa revisão da literatura. Algumas sugestões que, às vezes, passa despercebido. Primeiro, vocês devem buscar fazer um levantamento da produção científica mais recente. Então, o caminho natural é a gente buscar o que tem de mais recente e aí, diante da necessidade, vocês irão caminhando para trás. Vocês irão de 2021, se for necessário, 2020, 2019, 2018, e vocês vão descendo essa escala cronológica reversa até que vocês sintam contemplados com uma produção boa, com um levantamento teórico bom. O que seria errado? O que seria equivocado? Começar buscando coisas mais antigas para chegar nas mais recentes. Então, o primeiro passo, quando vocês forem buscar a revisão da literatura, quando vocês entrarem nas páginas, nas homepages das revistas científicas ou em qualquer base de busca de informações, sempre façam as buscas do que está mais atual. Se a revista disponibiliza os volumes de 2021, acessem os volumes de 2021, façam
a busca pelas informações que vocês necessitam e, a partir da necessidade, vocês irão buscar outros anos, vocês irão buscar outras publicações e aí vocês vão descendo essa escala mais para trás, mas sempre dessa forma. Um outro ponto eficiente, quando vocês entrarem nesses sumários das revistas científicas, quando vocês identificarem o título que vocês imaginam que contempla a informação buscada a partir do problema e do tema que vocês estão desenvolvendo, primeiro, leiam o resumo. O primeiro descarte seria pelo título da obra, mas às vezes o título agrada, mas no resumo, na leitura do resumo, eu percebo que aquela produção ela não está relacionada com o que eu imaginava que era. E aí eu descarto também. Uma vez feita a leitura do resumo e vocês identificando que aquela obra pode ser parte da fundamentação teórica, aí vocês vão tentar buscar ler as outras seções da obra, tentando buscar sempre o que ela pode oferecer e o que pode estar relacionado com a pesquisa realizada. Então, a leitura na íntegra é o último item de tomada de decisão. Então, primeiro, vocês podem descartar pelo título, na sequência pelo resumo, e depois vocês irão buscar a leitura na íntegra para saber se aquela obra irá ou não compor o capítulo de revisão de literatura. Um terceiro ponto, uma terceira sugestão seria vocês fazerem fichamentos. Anotem tudo. É muito comum que vocês citem no projeto de pesquisa e depois, quando precisarem fazer a referência daquela citação, vocês não encontrarem mais aquela obra. É muito comum, isso acontece bastante. A pessoa cita o autor e o ano da publicação e, na hora de colocar nas referências, ela não sabe mais onde está aquele artigo. Então, façam sempre esses apontamentos, esses fichamentos, utilizem daquele modelo disponibilizado, né, que eu coloquei para vocês, porque isso é importante. Um outro ponto importante sobre a revisão da literatura é vocês terem cuidado com plágio. O plágio, além de ser uma questão antiética, dependendo das circunstâncias, é crime. Então, a gente precisa ter muito cuidado da forma que nós iremos lidar com as informações buscadas para a nossa revisão da literatura. Quem falou primeiro? Quem pensou primeiro? Quem foi a primeira pessoa que publicou essa informação? Se vocês precisarem dessa informação, deem o crédito àquele pesquisador ou pesquisadora, ou aquele grupo de pesquisadores que investigaram, que conseguiram alcançar bons resultados, boas evidências e conseguiram publicar e que estão veiculando as informações para ajudar tantas e tantas outras pesquisas. Então, copiar e colar trechos ou citações, seja 2 linhas, sem dar o devido crédito, sem fazer a devida citação textual, isso não pode acontecer. Muitas vezes nem é má fé de quem está fazendo. Algumas circunstâncias é o mau uso das normas vigentes de citação textual. Então, eu estou passando para vocês, está disponível no SIGA-A, está disponível a norma brasileira da ABNT 10.520, que ela trata sobre citações textuais. Citações diretas, citações indiretas ou citação de citação. Qualquer tipo de necessidade é contemplada e tem uma forma de vocês expressarem isso textualmente. Ok? Então, quem tiver dúvida sobre esse assunto, revisa os vídeos, as aulas gravadas, porque eu explico em mais detalhes a respeito. Então, só para que vocês tenham ideia, tem 3 tipos de plágio. Tem o plágio integral direto. É quando vocês pegam lá e fazem aquela cópia grosseira. Vocês pegam lá o parágrafo completo e utilizam no capítulo de revisão ou no texto, na íntegra, sem tirar nenhuma vírgula, sem corrigir nenhum erro de português, se houver.
Isso é o plágio integral. Mas tem pessoas que pensam assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um trecho, mas eu vou ajeitar uma palavra, eu vou botar um sinônimo, eu vou interferir um pouquinho nesse trecho aqui e não cita o autor. E aí eu não estou falando de citação indireta, eu estou falando de plágio parcial. O plágio parcial é quando você pega um parágrafo, faz uma maquiagem nesse parágrafo, manipula algumas palavras e não coloca a citação. Vocês assumem que vocês são os autores intelectuais dessas informações. Então, isso também é plágio. Não é integral, mas é um plágio parcial. Isso não deve acontecer. Ok? E aí também ainda tem aquele plágio, que é um plágio mais, que é o chamado indireto, né? Ou conceitual, que vocês utilizam a ideia do autor, mesmo com as palavras de vocês, e vocês, novamente, não dão crédito, não fazem a citação. Então, essa aula sobre essa parte sobre o plágio, revisem se tiverem dúvida. Não confundam citação indireta com plágio indireto. O plágio indireto, vocês utilizam a ideia do autor, escrevem com as próprias palavras, mas não citam o autor de forma indireta. Então, isso também é plágio. Então, cuidado com o plágio, porque o plágio pode ser integral, pode ser parcial e pode ser indireto. Então, utilizem as normas vigentes da ABNT sobre como citar de forma adequada as fontes. Então, isso já foi falado. Eu nem irei despender tempo nosso, porque a gente ainda tem todo o capítulo de métodos para que eu possa trazer informações. Mas aí vocês podem revisar nas aulas gravadas que estão disponíveis, que a gente fala em detalhes a respeito de normas e de uso de citações. Né? A revisão da literatura ela deve ser construída de uma forma onde vocês devem zelar de uma forma ética e de uma forma metódica para que tenham um bom capítulo que possa dar um amparo tanto para o problema que está sendo executado, quanto também para os futuros resultados que serão discutidos, e a revisão da literatura dará toda essa sustentação. Ok, pessoal? Sobre os aspectos metodológicos. Então, nós temos um autor que, de vez em quando, eu me aproprio de conceitos e de teorias, que é o Antônio Carlos Gil, que vocês têm como referências. E ele coloca que os aspectos metodológicos é o caminho que o pesquisador ou a pesquisadora trilha, né, percorre para chegar às suas respostas, ou seja, a contemplar os seus problemas. Então, esse caminho, esse método, ele tem que estar muito bem detalhado, ele tem que ter um rigor científico, ele tem que estar... Em cada sessão deve haver uma compreensão e, se possível, sempre uma sustentação teórica, uma justificativa de cada aspecto que vocês estão adotando, desde a classificação da pesquisa até o protocolo, se for o caso, experimental do estudo. Então, tudo isso deve estar muito bem detalhado, né? Vocês devem contar muito bem todo esse plano metodológico que será realizado para que vocês possam ter coleta de dados suficiente para responder às indagações propostas nas frases preliminares da pesquisa, e aí eu me refiro na formulação do problema. Então, os métodos, como a revisão da literatura, tem diversas nomenclaturas que vocês podem ler em textos acadêmicos, em produção científica. Vocês podem... tem muitas revistas científicas, inclusive, que elas usam termos bem próprios. Elas usam métodos ou materiais e métodos, né? Aspectos metodológicos, procedimentos metodológicos, são termos que nós iremos nos apropriar, e eu irei sugerir para vocês como nomenclaturas, muito embora
qualquer uma dessas nomenclaturas poderá ser utilizada. Pesquisas qualitativas, dependendo do estilo de redação dos pesquisadores e dos autores de projeto de pesquisa, eles gostam de chamar de caminho metodológico. Então, é muito comum ter acesso a pesquisas qualitativas e vocês terem o caminho metodológico descrito, que é justamente os aspectos metodológicos da pesquisa. Então, esse capítulo de método, ele deve responder como vocês irão chegar nas respostas, né, das indagações que foram realizadas, ou seja, do problema ou dos problemas que foram formulados, ok? Eu vou traçar de uma maneira bem objetiva para que vocês compreendam o que terão que fazer. Então, lá no capítulo de método ou de aspectos metodológicos, o primeiro item que deve constar, que está no exercício de aprendizagem que eu disponibilizei, é a classificação da pesquisa. Vocês precisam identificar qual o tipo da pesquisa. A pesquisa ela deve ter características inerentes a todo o método que será implementado pelos pesquisadores. Então, a classificação da pesquisa não é apenas uma exigência conceitual, burocrática, para que vocês coloquem lá no projeto de pesquisa. Pelo contrário, vocês precisarão classificar a pesquisa, conceituar e ainda apresentar um autor ou autores que justificam o que é aquela pesquisa e o que é que ela trata. Então, primeiro passo é esse. Primeira subseção dos métodos. Classificação da pesquisa ou caracterização da pesquisa. Na sequência, nós iremos utilizar uma outra subseção, onde deverá estar muito claro sobre população, amostra e amostragem. O que trata esse item? A população são todas aquelas pessoas, é um conjunto de pessoas que representam para a pesquisa o todo. Ou seja, elas têm características que são do interesse do pesquisador e todas essas pessoas juntas formam esse conceito que chamamos de população. É possível que vocês leiam o termo população por universo. Então, universo ou população trata do conjunto na íntegra de todas aquelas pessoas que têm a característica que é desejada para aquela pesquisa, ok? Nem sempre podemos incluir a população na nossa pesquisa. Muitas vezes é inviável. Eu não tenho, inclusive, recursos para colocar tanta gente na minha pesquisa. Então, o que é que acontece? Nós, enquanto pesquisadores, iremos pegar parte dessa população ou um subconjunto desse universo e irei colocar dentro da minha chamada amostra. Então, é muito comum, em populações muito grandes, que se estude parte dessa população dentro de uma pesquisa, e aí a gente chama de amostra, ok? E, por fim, nós temos a amostragem. O que seria a amostragem? A amostragem, nesse sentido, seria a técnica de seleção da minha amostra. Como é que eu vou selecionar a minha amostra? Tem pesquisas que os pesquisadores eles elaboram um sorteio. Dentro de uma população, eles sorteiam parte e aí chamam de técnica de seleção da amostra aleatória. Aleatória nesse sentido porque houve um sorteio. Todos ali foram incluídos de uma forma a ter que passar por um processo de randomização. E aí a gente chama de amostragem probabilística. Todos tinham a mesma chance de participar, mas por uma técnica utilizada pelo pesquisador, apenas o número necessário para aquela pesquisa foi
buscado de pessoas para compor aquele subconjunto. Então, de uma maneira geral, o entendimento é fácil. Se vocês irão estudar alunos de uma escola pública de João Pessoa, então a população seria todos os alunos daquela escola pública que vocês irão estudar, ali seria a população, ok? A amostra seria parte dessa escola, parte dos alunos dessa escola, e a técnica de amostra seria ou por sorteio, que eu falei probabilística, ou vocês poderiam fazer uma técnica sem sorteio, que a gente poderia chamar de por conveniência, onde vocês apenas iriam convidar as pessoas a participar, e aí a gente daria a nomenclatura de não probabilística. Então, tem o exemplo da escola, poderia ser o exemplo de uma academia de ginástica. Então, todos os alunos de uma academia de ginástica formam a população daquela academia, a amostra seria parte dessa população e a técnica de amostragem seria aquela que vocês iriam decidir ser a mais viável, se por conveniência ou por sorteio, ok? Normalmente, por sorteio só se faz nas pesquisas de natureza experimental, ok? Então, um outro exemplo, o exemplo dos estudantes da escola que formavam a população. Mas se vocês forem estudar as escolas públicas estaduais de João Pessoa, a população já não será só de uma escola. Agora a população será de todas as escolas públicas de João Pessoa, tá? Então, entendam esse conceito e exercitem essa coisa de definir quem é a população, quem é a amostra e qual técnica de seleção vocês irão utilizar. Então, depois de classificar a pesquisa, depois de descrever quem é a população, a amostra e a amostragem, vocês irão descrever quais serão as variáveis. Para isso, vocês deverão ter elaborado já os objetivos da pesquisa. Olhem para os objetivos e encontrem naqueles objetivos geral e específicos, encontrem ali as variáveis. Essas variáveis elas vão ser citadas no método e elas vão ser não só citadas, mas elas poderão ser conceituadas ou descritas, tá? Então, por exemplo, uma variável, eu poderia chamar a variável massa corporal, estatura e índice de massa corporal. Então, variáveis, eu irei descrever como são essas variáveis, o que elas representam. Por exemplo, o que é o índice de massa corporal? No item de variáveis, para um estudo que vai incluir o IMC, vocês deveriam, por exemplo, citar, né, o que é o índice de massa corporal, dizer que é a razão entre a estatura, né, entre a massa corporal e a estatura ao quadrado, e ainda colocar mais detalhes sobre esse IMC, sobre essa classificação, sobre os pontos de corte. Então, riqueza de detalhes. Na sequência, depois das variáveis, o que é que eu espero de vocês? Que vocês me digam quais os instrumentos serão utilizados para medir essas variáveis. Por exemplo, falando da massa corporal e da estatura, com certeza, como instrumentos, eu precisarei de balança antropométrica e de estadiômetro, que são instrumentos que me possibilitam medir a massa corporal e a estatura. Esses instrumentos vai depender muito das variáveis. Eu poderei citar como exemplo, para a variável nível de motivação, eu poderei usar como instrumento um inventário, ou um questionário, ou um formulário, que possa me dar a possibilidade de medir níveis de motivação. Então, entendam que variáveis e instrumentos devem estar interrelacionados e é uma seção muito importante onde vocês descrevem como vocês irão medir as variáveis que serão parte da interpretação para responder o problema da pesquisa. Ok? Depois de variáveis e de instrumentos, vocês irão detalhar os procedimentos para a coleta de dados. Todas as etapas que são necessárias para coletar os dados, desde a permissão daquelas autoridades para que vocês
possam estar naquele local e buscar o contato com as pessoas, né, desde essa etapa inicial, né, até o dia do agendamento e da coleta de dados propriamente dito. Todas essas fases devem ser minuciosamente detalhadas nessa seção dos aspectos metodológicos. Na sequência, nós temos a análise de dados. Dependendo do modelo de estudo, se quantitativo ou qualitativo, ou se for uma abordagem quali-quanti, vocês deverão trazer claramente quais os procedimentos serão realizados para que vocês analisem aqueles dados. Por exemplo, como é que eu vou analisar os dados do nível de motivação? Como é que eu vou analisar os dados do IMC? Como é que eu vou fazer? Então, se for uma pesquisa quantitativa, normalmente se recorre a uma abordagem estatística. Então, que tipo de indicador estatístico vocês irão utilizar? Vocês irão utilizar a análise de média, de desvio padrão, de distribuição de frequências. Se for uma abordagem qualitativa, vocês irão utilizar uma análise de discurso, né, que tem técnicas específicas para que a gente analise os dados qualitativos. Então, tudo isso deve ser muito bem detalhado nessa seção da análise de dados que estará presente nos métodos. E aí nós temos os aspectos éticos, né, a ética da pesquisa, e aí nós temos 2 itens importantes e que são presentes no projeto de pesquisa, que é o cronograma das atividades da pesquisa e o orçamento. Inclusive, tem modelos disponíveis sobre o cronograma de atividades e orçamento, mas, de maneira geral, por exemplo, vocês estão vendo agora sobre a caracterização da pesquisa, o item 3.1. Percebam que é um texto com citações. Então, nesse modelo aqui, o autor do projeto ele descreve que a pesquisa é descritiva e delineamento transversal. Então, ele usa de autores para dizer conceitualmente o que é uma pesquisa descritiva e o que é uma pesquisa transversal. Então, percebam que vocês irão fazer de uma maneira semelhante. Não especificamente em ser descritiva ou transversal. Seja o modelo que for escolhido e adotado para o projeto de pesquisa, vocês deverão utilizar mais ou menos do que eu estou apresentando. Apresentar um autor ou mais de um autor que possa esclarecer o que é aquele tipo de pesquisa que vocês estão dizendo que irá realizar. Em relação a ser quantitativo ou qualitativo, eu vou dar um exemplo bem simples que está no vídeo anterior. Então, eu vou fazer uma pergunta: como é que a gente decide se é quantitativo ou se é qualitativo? Então, percebam, digamos que o problema da pesquisa remete a saber qual a frequência com que os estudantes do curso de Educação Física da UFPB se exercitam na semana. Essa pergunta, ela remete a uma resposta de número de vezes em que aqueles estudantes de Educação Física se exercitam. Então, já dá para perceber que o tipo de pesquisa que vai ser realizado aí é uma pesquisa de natureza quantitativa. No final, eu vou utilizar porcentagem e vou dizer assim, ó, 75% dos estudantes da Educação Física disseram que se exercitam 5 ou mais vezes por semana. Então, uma pergunta como essa é um exemplo simples, mas que nos dá a condição de identificar que a abordagem aqui não vai ser qualitativa, ela vai ser quantitativa. Então, o meu modelo de pesquisa, que vai ser descrito, ele vai seguir uma abordagem muito possivelmente descritiva, porque eu vou descrever a resposta dessa pergunta e vou me apropriar de um método estatístico de distribuição de frequências, por exemplo. Agora, se vocês querem saber por que os estudantes do curso de Educação Física da UFPB se exercitam por 5 ou mais vezes, aí percebam que a necessidade agora é de um modelo teórico qualitativo. Eu quero saber comportamento, eu não quero saber quantos se exercitam.
Então, a diferença entre qualitativo e quantitativo é muito claro de se perceber. Então, olhem o problema da pesquisa que vocês estão delineando e façam esse exercício de tomar decisão. Se vocês precisarão de um método estatístico para poder analisar as informações coletadas e responder à pergunta, ou vocês irão buscar um método qualitativo para identificar uma compreensão de alguns aspectos que não será a estatística que irá me explicar. Então, esse exemplo é simples e eu acho que dá para resolver bastante a tomada de decisão da abordagem de análise de dados. Eu acho que ficou bem explicado a questão da população e da amostra, né, e da técnica de seleção. População e amostra respondem quem são os participantes. Agora, população, ela indica a totalidade de pessoas e que muitas vezes essa totalidade não pode ser investigada por uma série de questões. E a amostra remete àquele grupo de pessoas que eu posso eleger para participar do estudo e, pelas condições que tenho, me faz, ao final, responder o problema da pesquisa de uma forma eficiente. Então, a amostra, ela é uma parte da população, mas tem que ser muito bem elaborada. Para isso, vocês devem traçar critérios chamados de inclusão e de exclusão, para que vocês não coloquem pessoas que não devem, que não têm as características necessárias para a amostra. Tá? Então, em relação às variáveis e instrumentos, eu acredito que vocês já estão também compreendendo que as variáveis devem ser enxergadas lá nos objetivos que foram traçados e que tem a ver com o problema da pesquisa, né? Então, ali a gente encontra que variáveis serão observadas, depois a gente tem que identificar os instrumentos que serão utilizados para que eu possa medir ou observar essas variáveis. Podem ser fichas de observação, pode ser entrevista, estruturada ou não, pode ser questionário, instrumentos, equipamentos, acessórios eletrônicos, qualquer tipo de instrumental que possa medir, que possa observar aquelas variáveis serão bem-vindas no meu protocolo de estudo. E em relação aos procedimentos, eu também não irei me alongar, porque a gente já tem informações suficientes para que vocês possam descrever um texto sobre quais serão os procedimentos adotados para coletar os dados. A exemplo, contato e autorização da entidade ou de alguém responsável pelaquele local que eu, enquanto pesquisador, irei buscar os participantes para a minha pesquisa ou o banco de dados para o meu estudo. Então, o primeiro passo dos procedimentos é descrever isso aí, que vai haver esse contato, que a pesquisa vai ser explicada e que, a partir daí, as pessoas irão ser contatadas, né? Deverão, a partir do conhecimento sobre a pesquisa, deverão assinar um termo de consentimento livre e esclarecido para que possam participar. E a última etapa desses procedimentos, vocês irão descrever como será feito esse agendamento ou essa coleta de dados. Essa coleta de dados, não necessariamente ela vai ser presencial. Vocês podem utilizar do advento da tecnologia, dos formulários eletrônicos, contanto que tudo isso seja detalhado, descrito e compreendido nessa seção dos aspectos metodológicos. Sobre a análise de dados, acredito que já está claro. Primeiro, decidir se é quantitativo ou qualitativo, ou mesmo se vai usar as duas abordagens. Se for quantitativo, eu vou pelo caminho da estatística, do software, do app e etc. Se for uma abordagem qualitativa, eu vou através da observação dos comportamentos, da análise dos conteúdos, da análise dos discursos, do diário de campo que pode ter sido utilizado para que eu pudesse ali anotar uma série de comportamentos e de condutas por um grupo de pessoas ali estudadas, por um caminho qualitativo.
Então, aí vocês irão tomar essa decisão, tá? Se quante ou se quale, só não pode dizer que é quantitativo e dizer que vai analisar discurso. Análise de discurso é uma técnica qualitativa. A mesma coisa, a estatística é uma análise quantitativa. Então, não vai utilizar um modelo qualitativo e dizer que vai utilizar de uma forma equivocada, talvez, alguns marcadores estatísticos. Agora, é importante entender que pode haver a combinação de um método quali-quantitativo, onde eu vou utilizar as duas abordagens. Mas, para quem está iniciando em pesquisa, o ideal é escolher uma abordagem ou outra, ok? Sobre a ética da pesquisa, pessoal, vai ter uma aula especial sobre isso, sobre o cronograma. Todas as etapas da pesquisa devem ser catalogadas em um quadro. Eu deixei para vocês disponível o modelo, então eu vou até avançar agora, ok? E o modelo é esse. Alguns até já baixaram esse modelo, então ele faz parte. É um modelo padrão e um modelo objetivo sobre o orçamento. Mesmo que você tenha todos os equipamentos necessários para a pesquisa, vocês terão que preencher um quadro de orçamento, é uma exigência do Comitê de Ética. O orçamento ele nos remete quanto a pesquisa vai custar. Então, material de consumo, material permanente e os demais serviços e encargos que a pesquisa poderá necessitar para que ela seja realizada, deve ser colocado em um quadro de orçamento. Esse quadro é um plano orçamentário, isso apenas é um exemplo, onde tem material permanente. Todos os materiais que, ao longo da pesquisa, vão ser utilizados e que, ao final da pesquisa, eles irão permanecer como legado para o pesquisador, são considerados materiais permanentes. Por exemplo, o computador, a impressora, um equipamento de bioimpedância, vocês utilizam ao longo da pesquisa, a pesquisa finaliza e esses materiais permanecem. Então, a isso a gente coloca esses equipamentos, a gente coloca nesse primeiro quadrante de material permanente. Todo material que vocês consomem ao longo da pesquisa, papel, tinta de impressora, canetas, esse material que vai ser depreciado ao longo da pesquisa, vocês irão descrever nos itens de consumo. E se alguém vai utilizar serviços, por exemplo, tem pessoas que enviam um projeto para uma revisão ortográfica, ou enviam o TCC para análise estatística, ou mesmo despesas com deslocamento e transporte. Tudo isso que for necessário, vocês irão descrever nessa parte de serviços. Então, esse é um plano orçamentário. Só um detalhe importante, caso vocês utilizem de algum equipamento do laboratório ou de alguma instituição, vocês colocam o valor estimado desse equipamento, como, por exemplo, a bioimpedância em bore. Então, nós temos uma bioimpedância para pesquisa, ela não é minha, mas ela vai ser disponibilizada pelo laboratório vinculado ao DEF, da UFPB, e aí vocês irão apenas colocar um rodapé, vocês irão colocar o rodapé dizendo, por exemplo, que o equipamento será cedido por um laboratório ou por uma determinada instituição, né, para uso nas suas instalações ao longo da pesquisa. Então, vocês colocam no rodapé da tabela todo o resto do material que é de responsabilidade de vocês, enquanto pesquisadores, vocês irão deixar claro que o custeio do orçamento será de responsabilidade de vocês, ok? Então, finalizando, nós temos as referências que vocês podem utilizar na revisão da literatura e nos aspectos metodológicos. Utilizem a norma da ABNT 6023 para não se referenciarem de uma forma equivocada. Então, a gente finaliza essa revisão sobre os aspectos da revisão da literatura e aspectos metodológicos